10. Você não precisa mais ser bom no comercial, nem saber se vender ou aprender a liderar uma equipe para crescer profissionalmente, se você estiver atuando em alguma das profissões que eu vou mostrar aqui para você nesse vídeo, tá? Muitas pessoas não têm o perfil de gestão e tá tudo bem, né? Só que parece que para algumas profissões isso virou uma regra. O único caminho para a pessoa crescer e ganhar mais dinheiro é entrar como estagiário, passar pelos níveis júnior, pleno, sênior, depois virar um coordenador e ter que liderar uma equipe. Mas e para aquelas pessoas que não têm o perfil de coordenador? Que não querem ter que liderar pessoas? Eles nunca vão crescer na carreira? Eu vou apresentar aqui algumas profissões onde você não precisa virar um coordenador para crescer profissionalmente. Mas antes disso, se inscreve no canal, deixa seu like para eu saber se você gosta desse conteúdo e quer que eu traga mais sobre esse assunto, tá? É preciso me tornar coordenador para crescer profissionalmente? Essa foi a mesma pergunta que alguns engenheiros do Google fizeram quando a empresa começou a crescer. Como você pode imaginar, o Google ele é uma empresa muito técnica, porque o seu principal produto é um mecanismo de busca. Então, lá no começo, os funcionários eram funcionários mais técnicos. Só que quando a empresa começou a crescer, esses mesmos profissionais eles não queriam ser gestores. Foi então que o Google pensou em alguma solução para esse cenário. Porque até então, a única forma de você crescer era, depois que você chega no nível máximo, tecnicamente, você então vai liderar uma equipe. Só que como alguns engenheiros não queriam ser líderes, ser gestores, o Google pensou numa ótima saída e, portanto, criou o conceito de carreira em Y, né, no qual o funcionário ele pode escolher dois caminhos. Um caminho mais de especialização ou um caminho mais de gestão, depois que ele chega num certo nível de senioridade. Eu vou mostrar essa imagem aqui para você, que ilustra muito bem esse caminho, essa decisão em Y. Olha só, quando você começa a sua vida profissional, você tem vários caminhos pelos quais você pode iniciar, né? Então, você pode, por exemplo, fazer a faculdade, entrar como trainee, né, como estagiário, depois você vai para o trainee, algumas pessoas já entram como trainee e outras já entram como júnior, tá? Então, são várias formas de você começar profissionalmente. Mas, tradicionalmente aqui, você entra como júnior, você entra como estagiário, depois você vai para o trainee, e aí você vai para a fase 1, que é o nível júnior, né? Depois a fase 2 é o nível pleno, depois a fase 3 é o nível sênior. Quando você chega na senioridade e você vai ir para o próximo nível, até então você só tinha o caminho de se tornar um coordenador. Mas com o conceito novo do Google de carreira em Y, agora você pode, por exemplo, se tornar um consultor, que é um especialista na parte técnica daquela área. Enquanto você poderia ser um coordenador, agora você pode ser um consultor. Se você seguir o caminho da gestão, você vai ser um coordenador, depois um gerente, depois um diretor e depois um presidente. Quando você seguir o caminho da especialização, você vai se tornar um consultor, depois um especialista, depois aqui um mestre, né, um master e depois um conselheiro ou um advisor. Então agora você tem dois caminhos, o caminho do executivo, o caminho da gestão e o caminho técnico. E olha como é importante esse desenho, porque você vê que os níveis eles são equiparados. E essa equiparação, ou seja, o consultor e o coordenador, eles recebem o mesmo salário. O especialista e o gerente, eles têm as mesmas responsabilidades e também o mesmo salário, os mesmos benefícios. Porém, eles atuam em áreas diferentes. Enquanto, por exemplo, o gerente ele é responsável por fazer a gestão de várias equipes, o especialista ele faz a gestão dos projetos técnicos. Ele escolhe as ferramentas, ele determina os métodos de trabalho, ele dá opiniões e sugestões de algoritmos e tipos de análise, ele escolhe as ferramentas, ele faz toda a estrutura de captação, transformação e visualização dos dados. Então, ele faz um papel de gestão, mas é uma gestão mais técnica, né? É uma gestão onde a preocupação principal dele é entender como o time técnico consegue entregar projetos cada vez mais rápido e com maior complexidade. Então, nesse nível de equiparação aqui no conceito em Y, tanto a carreira técnica quanto a carreira de gestão, elas têm o mesmo peso e, portanto, os mesmos salários, né? Obviamente, os níveis e os nomes eles mudam para cada empresa. Geralmente, empresas de tecnologia, eles seguem um caminho mais ou menos assim. Tem um outro figura que é legal da gente ver, que é essa figura aqui, ó. Esse site aqui é um site muito legal, chamado levels.fya, né? Nesse site aqui, eles fazem algumas comparações sobre o plano de carreira nas maiores empresas de tecnologia. Então, quando você olha, por exemplo, aqui, eu peguei o exemplo do cientista de dados, tá? Ele mostra um pouquinho sobre, né, o total de compensação, que seria o salário. Aí ele mostra um pouquinho aqui os tiers, né? Que é quantos % desses profissionais estão alocados nessas faixas salariais aqui.
E aqui embaixo você tem uma comparação que eu acho muito legal, que é a comparação do plano de carreira dos níveis entre esse mesmo profissional, mas entre outras empresas. Então, olha só. A Amazon ela tem um sistema de plano de carreira, ou de leveling, que a gente chama, chamado DS1, DS2, DS3, depois o Principal DS e o Senior Principal DS. E o equivalente disso para o Facebook, enquanto na Amazon você seria um DS1, no Facebook você seria um IC3, depois IC4, IC5, IC6, IC7 e IC8. A diferença do Facebook para a Amazon, por exemplo, é que nos primeiros níveis são iguais. Então, o IC3 é igual ao DS1, o IC4 é igual ao DS2. Só que o DS3 da Amazon ele é quebrado em 2 níveis no Facebook, o IC5 e o IC6. Tá? E assim, mesma coisa com o Google. Então, o Google que começou, eles têm o L, que é de level, level 3, level 4, level 5, level 6, level 7, level 8. Se a gente fosse traduzir para nomes, seria o Data Scientist 2, o Data Scientist 3, o Senior Data Scientist, que seria o cientista de dados Senior, depois o Staff Data Scientist, depois o Senior Staff Data Scientist e aí o Principal Data Scientist, tá? E na Microsoft você tem aqui os números, Então lá a progressão de carreira deles é por número. Então você tem o nível 59, 60, até o 69 aqui. E fazendo a comparação, o Data Scientist 1 seria o nível 59, o 61 seria o Data Scientist 2, o Senior seria o cientista de dados na posição 63, o Principal 65 e eles têm até um Partner aqui, 68, que eu imagino que a pessoa chega num nível tão grande que ela vira quase que ela vira sócio mesmo da empresa, Então é muito legal também, é bacana ver quanto maior a empresa, quanto mais longa ela é no mercado, mais níveis você tem, Você tem uma escada com degraus menores ou mais próximos, digamos assim. E a gente não fica também só limitado a empresas estrangeiras. Se você procurar aqui, por exemplo, o Nubank, o Nubank também tem um programa de carreira muito parecido, por exemplo, com o Facebook. Você tem aqui os ICs, IC, se eu não me engano, é contribuidor individual, Individual Contributor. É quando você... É a pessoa mesmo, É o funcionário mesmo. Então, no Nubank você tem o IC3, o IC4, o IC5, até o IC10. Então, eles quebraram em mais níveis, por exemplo, que o Facebook. Então, eles agruparam o IC3 do Facebook em 2 posições, o IC3 e o IC4. Então, em empresas de tecnologia, principalmente, você tem esses níveis de carreira. O seu plano de carreira, ele é nesses níveis. E esses níveis, geralmente, eles seguem tanto a parte de especialização quanto a parte de gestão. Lembrando que isso aqui é o nome do nível, tá? Então, por exemplo, o IC3 e o IC4, como está escrito aqui, até o Senior Data Scientist é igual. Então, você vai caminhando para a senioridade, como a gente viu lá nesse primeiro gráfico aqui. Até aqui, se eu não me engano, é o IC4, tá? Do IC5 para cima, aí você pode ser um IC5 consultor e IC5 coordenador. Depois um gerente IC6, um especialista IC6. Depois um diretor IC7, um master IC7 e assim por diante, tá? Então, o que a gente está vendo aqui, esses níveis, não importa qual lado do Y você seguiu, você tem o mesmo nível, só que em funções diferentes. Uma função de gestão e a outra de especialista, tá? Uma coisa importante que você precisa também entender é como que o salário ele aumenta conforme esse nível ele vai subindo. A gente imagina que o salário ele aumenta conforme o nível aumenta, certo? Mas isso está errado. Eu também achei que era assim, até que em uma das empresas que eu trabalhei, o plano de carreira era feito exatamente assim. Lá a gente... olhava muito para o Facebook, que tinha esses nomes de níveis como ICs também. Então, olha só nesse gráfico aqui, como mostra como que funciona a progressão salarial das pessoas conforme elas vão crescendo no nível. Esse gráfico aqui, ele mostra um pouquinho sobre os salários dos engenheiros de software da Google, tá? Mas a gente consegue fazer um paralelo bem legal, porque o que interessa para mim é esse gráfico aqui. Se você olhar aqui o gráfico da esquerda, ele mostra os níveis, do L3 até o L9. E aí, nesse gráfico de barras empilhado, você olha o verdinho como sendo a base salarial, então é o salário final do mês. Então, o quanto você recebe ali no final do mês. Depois você tem benefícios. Um dos benefícios é chamado de estoque. O que é estoque? O estoque, ele é a possibilidade de você comprar participação na empresa, que são as ações que são negociadas na bolsa. E o bônus é aquele bônus após bater meta, por exemplo, que a gente chama aqui no Brasil de PLR, eu acho, que é a participação de lucro ali no final do ano. Então, olha só que interessante.
Quando você vai a partir do nível 3 até o nível 5, 6 aqui, a sua base salarial ela não muda muito. Ou seja, o seu salário vai aumentando, mas o aumento que você recebe é um aumento incremental, não é um aumento extremamente relevante, né? E a mesma coisa acontece para os outros níveis. Então, L6, L7, L8, L9. Então, a base salarial, ela é parecida. O que aumenta muito, à medida que você vai subindo de nível, são os estoques. Então, é a possibilidade de você conseguir comprar ações da empresa, né? E aí eu não sei exatamente como funciona na empresa que eu trabalhei, como não tinha aberto na bolsa ainda. Então, o plano de estoques era assim. A gente comprava ações da empresa por um valor X, por exemplo, $10. Quando a empresa abrisse capital na bolsa e ela vendesse as suas ações a $100, a gente podia vender as nossas ações a $100 que estavam sendo negociadas. Mas a gente comprou a 20. Então, esses $80 por ação que a gente tinha, a gente ganhava na diferença, né? Então, assim, conforme você vai aumentando de nível, essa participação nesses estoques, elas vão aumentando. Qual que é a sacada aqui? Conforme você vai aumentando os seus níveis, o seu impacto no resultado da empresa vai aumentando também. E quanto maior o seu impacto, mais a empresa cresce. E quanto mais a empresa cresce, maior a fatia da sua participação nessa empresa. Portanto, esse estoque, que é esse variável, vai aumentando também. Então, o salário base, ele continua próximo um do outro, ele continua parecido. Mas quanto mais você entrega, mais a empresa cresce, mais você recebe também. E sabe o que é o bacana? Que dentro da CLT, pelo menos aqui no Brasil, você consegue sim ficar milionário, né? Eu vejo muitos vídeos por aí, milionário, como ficar milionário antes dos 30, né? E a CLT todo mundo acha que é impossível, mas é real. É real quando a empresa tem um pacote de benefícios como esse aqui. Então, quando você calcula esse variável, conforme a empresa vai crescendo com a sua ajuda, maior o seu variável. E os variáveis, eles chegam a mais de R$1 milhão. Quando as empresas abrem capital na bolsa, você pode observar que no dia seguinte as notícias são assim: os diretores da empresa ou os especialistas pedem demissão. Por quê? Porque eles ficaram milionários. E muitos optam, por exemplo, por tirar um ano sabático, por ficar um ano sem fazer nada, justamente porque eles receberam uma bolada de dinheiro. Então, quanto mais você cresce, mais a tua responsabilidade é de impactar a empresa. E quanto mais você impacta, mais ela cresce, maior a sua recompensa. Além disso, para a empresa também é benéfico essa participação variável, porque quanto maior o salário do funcionário, maior o imposto que ele tem que pagar para o governo também. Então, é um ganha-ganha. A pessoa ganha bastante se a empresa crescer muito e a empresa continua seus custos baixos porque paga menos imposto para o governo. Então, é bem legal essa sacada aqui, é legal você saber, porque é muito importante quando a gente começa a crescer e entender essas coisas. E por fim, você pode estar se perguntando, Meigro, mas o que é esperado, né, de cada nível profissional desses que você comentou? Tem um artigo muito legal aqui de uma pessoa chamada Jeff, né? Hoje ele é recrutador, mas ele já trabalhou por 5 anos no Google, né? E segundo ele, o que é esperado por cada nível profissional está escrito aqui nesse blog dele. Então ele fala um pouquinho, né, que dentro da empresa o L3 é aquela pessoa que tem muito pouca experiência, né? Geralmente a pessoa que acaba de sair da faculdade, por exemplo, ou ele tem até aí 3 anos de experiência na profissão. Depois, o nível 4 são as pessoas que têm de 3 a 10 anos de experiência ou têm um programa de PhD completo, né? Então, as pessoas que terminam um doutorado, por exemplo, geralmente vão para o mercado já como L4, tá? E aí, o L5 são pessoas que têm de 5 a 10 anos de experiência em uma posição relevante. Depois, o L6, você tem de 10 a 20 anos de experiência, o L7 de 12 a 20 anos de experiência e o L8 mais de 15 anos de experiência na área. Na minha última empresa, eu era nível 5, um L5, né? Porque eu já tinha 8 anos de experiência na área e sempre fiz projetos muito relevantes pelas empresas que eu passei. Então, eu estava ali no cargo de L5. Mas observe que é importante o tempo aqui, né? Eu vejo muitas pessoas querendo para ontem, né? Chegar na senioridade, ganhar R$20 mil, morar no exterior, mas tudo leva tempo, tudo é preciso uma construção. E aqui no caso é a mesma coisa, você tem que construir a sua carreira, né? A cada projeto que você entrega, a cada valor que você entrega, se você faz isso constante ao longo dos anos, você vai crescendo profissionalmente, tanto em termos salariais,
quanto impacto na empresa. E se a empresa tiver um programa de estoque, que é esse variável, você recebe ainda mais. Conheço amigos que ficaram milionários trabalhando na CLT. Então, com certeza é possível, mas é uma construção a longo prazo. E esse plano de carreira aqui bem estruturado, infelizmente, não é para todas as profissões. Isso é quase que exclusivo da área de TI. Então, as profissões da área de TI, principalmente na área de desenvolvimento e na área de dados, como desenvolvimento back-end, front-end, mobile, na área de dados como analista, cientista, engenheiro de dados, engenheiro de machine learning. Todas essas profissões, geralmente nas empresas de tecnologia, elas têm esse programa de carreira bem desenvolvido. É quase que unânime dentro das empresas de tecnologia. Mas a questão é que você não precisa mais ser um gestor para poder crescer na carreira. Você pode seguir o caminho de se tornar um especialista, se tornando cada vez mais técnico, assim como eu fiz. Eu segui esse caminho da especialização. Mas isso só dá certo se você estiver atuando na área de dados, porque não é um plano de carreira para todas as profissões.